Bom dia, 1º de junho de 2024, o sol nascendo aqui na Amazônia, e nós vamos ao diálogo de hoje, em que mostra uma questão ligada ao posicionamento do céu no momento do nascimento da pessoa, lembrando que a fase gestacional ela vai marcar uma história que vai ser sentida pela criança, emoções, medo da mãe, inseguranças, alegrias, sonhos, expectativas. Tudo isso a criança recebe através do sangue da mãe. As emoções que ela sente são transformadas em enzimas, e essas enzimas e hormônios vão entrar nas correntes sanguíneas da criança. Então, imagina que uma mãe cheia de louvor, cheia de fé, cheia de crenças, vai provocar toda essa sensação interna no bebê desse sentimento de conexão com Deus. Isso é muito legal, mas não deixa de ser uma coisa do indivíduo. E tem pessoas que levam isso ao extremo, achando que ele está falando com Deus, que ele está sendo guiado por Deus, que ele está recebendo uma missão de Deus. Olha, isso é muito perigoso. Na Índia, devido a essa característica específica da cultura de construir castas, então o Shudra é o mais prejudicado porque ele tem poucas encarnações. Eu acho isso traumático, porque isso não é provado, não existe. Ah, existe, o sujeito lembrou de uma cena de outra vida, isso tudo é fácil de ser destruído, esses conceitos. Ah, criancinha, toca piano desde 2 anos, é fácil descobrir a presença da mãe sobre a criança, querendo que ela faça. Então, as cenas que a gente assiste na TV, ou na internet, são cenas de segundos, minutos, no máximo minuto. Mas a memória nossa, a mente nossa, constrói como se sempre fosse assim. Eu peguei um fato de uma criança que foi dita lá tocando pequenininho numa orquestra sinfônica e me mandaram como prova da reencarnação. Ora, eu fui pesquisar. Eu sou um pesquisador. E fui ver como é que estava a história da criança. Cresceu? Qual a idade? Entrei no site dele, só tem essa cena. Fizeram a fama do menino com uma cena. Aí fui entender. A mãe sonhava ser, né, tocadora lá de piano, de violino. A irmã fez a filha, né, dela, que nasceu antes do menino, forçou ela a aprender. E o pai é um instrumentista também que não cresceu, né? Ficou ali tocando nas pequenas situações. E aí uma pressão muito grande sobre o garoto. Até os 2 anos de idade, a criança tem uma ligação extrema com a mãe. É quase uma simbiose, só há a criança e a mãe. O pai é um brinquedo para ela gosta do pai, porque o pai dá carinho, brinquedo, tá? Se tiver o sol em harmonia no mapa, então. Mas então, eu fui pesquisar, não tinha mais nada além daquela historinha lá contada. Inclusive, encontrei reportagens sobre ele já jovem, adolescente, já todo problemático, todo castrado lá, meio que isolado, que ele não queria mexer com essa história do passado. Essa história pertence à mãe dele, não pertence a ele, não. Então, gente, é preciso entender que a pressão psicológica da mãe na gestação, do pai também, que pressiona a mãe, claro. Se o pai é carinhoso com a mãe tem bons momentos de afeto e carinho. Se ele é bruto, se ele nega, se ele se afasta, tudo isso vai afetar no bem-estar da criança por causa da mãe que vai transferir isso para a criança. Uma gestação em que a mãe passa aqui sozinha, sofrendo as consequências dessa solidão, do isolamento, e quantas situações eu acompanho de gestações muito traumáticas e que nascem crianças com aspectos astrológicos muito difíceis. Então,
Imagina uma mulher que ficou grávida, às vezes não foi por um desejo, um planejamento, foi um desejo sexual, uma vontade de estar com o namorado, ou o ex-namorado, ou alguém que envolveu ela. E ela engravidou. Meu Deus, que confusão que é na cabeça dessa mulher. E aí, imagina que tem moças que antes de saber que existe a primeira menstruação, ela tem a primeira ovulação. E nesse primeira ovulação, ela vence todas as barreiras, porque ela entra num cio. O animal tem um cio, que é quando ela está no máximo do desejo e de atração. E aí, às vezes, nesse momento ocorre a liberação das barreiras, dos conflitos mentais, religiosos, medo de pai e mãe, essas coisas todas. E aí ocorre a gravidez antes da primeira menstruação. Ocorre isso. E se a menina vive um momento de tensão, medo de eu vou viver essa emoção, e aí essa tensão provoca a ovulação também. O corpo humano está sob pressão hormonal. Então, imagina que a história vivida pela criança no ventre, o bebê no ventre, vai marcar a vida dela, mas a mãe não tem culpa de nada, porque a mãe não tem como saber quando a criança vai nascer, que aspecto astrológico, se tem lua, se tem Marte, se tem... Não, ela não sabe de nada disso. Então, se a mãe vive numa casa, a gestação, sob uma pressão contrária a ela, como se ela estivesse errada, como se ela estivesse proibida de dar palpite, às vezes ela tem que passar a gestação na casa da sogra, repressora, disciplinadora, cobrando, você fez isso para pegar o meu filho. Isso tudo depende da mãe, do rapaz, né? Às vezes a mãe pode estar feliz, tratar a filha, a menina com todo carinho e amor, mas eu estou falando de vários casos. E aí a criança nasce com Júpiter em conflito com a Lua, Júpiter em conflito com o Sol. Júpiter é o julgamento. Então, durante a gestação, a mãe estava sob um julgamento, num ambiente social de julgamento muito severo. Isso atrapalha e vai marcar o nascimento. Deus já organizou tudo. Desde que antes dos pais se conhecerem, ele já organizou para que... Não que ele parou para pensar nisso, não. Isso é uma engrenagem que funciona sozinha. A divindade é essa grande ordem. Não precisa Deus pensar, porque se Deus pensar, ele é temporal. Deus não é temporal, Deus é atemporal. Então, tudo que ocorre, ocorre sem que Deus precise pensar. Aí, então, ocorre a gestação, marca o período gestacional de acordo com o mapa que vai nascer a criança. E aí nós vamos ver um caso específico que eu quero tratar com você, porque são várias pessoas que nascem com esse ciclo, que é Marte em oposição à Lua. E tem Júpiter também. Júpiter em conflito com a Lua, Júpiter em conflito com Marte. Mas vamos pegar a Lua e Marte em conflito no céu. E amanhã eu vou, então, falar sobre casos que a moça nasce com a Lua em oposição a Marte, e isso causa uma barreira muito forte na vida íntima dela e acaba atrapalhando relacionamentos a dois e tudo mais. Então, vamos aprender a calcular o mapa. Tem um programa aí que eu coloquei no grupo, Dialogando com Paulo Randall no Telegram, e esse programinha para Android, eu não tenho para iPhone. Será importante que você aprenda a mexer, porque aí você vai calcular o mapa de muitas pessoas e vai verificar, será que essa pessoa que nasceu tem Lua em conflito com Júpiter?